Hoje nós vamos iniciar uma série de 4 sermões falando a respeito da esperança e de como a esperança deve produzir alguma coisa em nós. Se de fato temos esperança, se de fato vivemos uma vida cheia de esperança, então, na realidade, pelo menos esses 4 frutos deveríamos observar nas vidas uns dos outros: a ousadia, a alegria, o amor e a firmeza. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nos próximos domingos, com exceção do dia 7, que nós teremos aqui o Sean Campbell, do Samaritan's Purse, que vai estar pregando para nós no aniversário da igreja, não é? Muito bem, então estão todos aí convidados para falarmos a respeito da esperança. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E eu quero ler apenas o versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. E depois mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos entender um pouquinho o contexto e este capítulo, especialmente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Aqui na minha versão, na minha tradução do capítulo 3, versículo 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, já que temos esta esperança, servimos-nos, usamos de muita ousadia no falar. Tendo tal esperança, essa esperança está dentro de mim, porque eu tenho esta esperança, eu sou ousado para falar. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, este é o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos. Estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, entoamos louvores ao Senhor. A Tua palavra diz que lhe cabe bem, fica bem o louvor ao Senhor. Que privilégio temos, Senhor Deus, de dizer em música que nós Te amamos e que dependemos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, uns pelos outros, porque nós existimos, fazemos parte um da vida do outro, somos uma família. E assim nos animamos, nos consolamos, nos estimulamos, assim nos confrontamos e corrigimos, chamamos a verdade a cada um. E, Pai Santo, assim caminhamos juntos a caminhada que o Senhor tem proposta para nós. Agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu Te peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito, mesmo que a inspirou, Ele mesmo tome esta palavra e transforme em vida para cada um de nós. Faz isso para o nosso bem, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra ousadia é uma palavra que ela chama muita atenção da gente. Algumas pessoas são tímidas, não são muito corajosas, outras pessoas são mais ousadas, não é? E fazem algumas coisas, às vezes, acontecer que a gente não imagina, exatamente porque são ousadas. Elas tentam, e porque elas vão tentando, um dia elas conseguem alguma coisa. Parece que as pessoas ousadas, elas veem menos barreiras diante dos seus olhos. Eu não sei direito o que é, mas eu não sei, algumas pessoas realmente são ousadas, fazem coisas que você às vezes fica de boca aberta imaginando como isso pode ter acontecido, como essa pessoa teve coragem de fazer isso que ela fez, não é? Tem uma história interessante de o general muito famoso, um dos presidentes dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Ele foi um general que ajudou muito na conquista e na unificação dos Estados Unidos, inclusive ali naquele território espanhol da Flórida. A Flórida, inclusive, ali pertencia à Espanha, não era uma conquista espanhola. E o general Jackson, antes de ser o presidente dos Estados Unidos, um certo dia ele estava em Nashville e ele entrou numa igreja. E naquele dia havia um pregador convidado, não um pregador da cidade, um visitante estava pregando. Então ele não conhecia a audiência, não sabia quem estava ali.
E quando ele começou a pregar no livro de Marcos, capítulo 8, quando Jesus diz assim: de que adianta você ganhar todo mundo e perder a sua alma? Essa é a palavra de Jesus em Marcos capítulo 8. Você tem tudo, fama e por aí vai, mas você está perdendo a sua vida, a sua alma, de que adianta? E quando ele começou a pregar isso, o seu nome era Peter Cartwright. Cartwright era o seu nome. E ele era muito apaixonado para pregar, muito vibrante para pregar. E neste momento que ele estava pregando isso, o pastor da igreja viu que o general Jackson entrou. E ele foi e se sentou ali no meio do povo. E então ele veio correndo e falou no ouvido do pregador: vê o que você vai pregar. Cuidado com suas palavras. O general Andrew Jackson está na plateia. Quando ele disse isso, ele falou assim: e quem é o general Jackson? Ele falou para eu tomar cuidado com as palavras. Eu vou tomar cuidado com as palavras. General Jackson, não sei onde o senhor está aí, mas se você não confiar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno igual qualquer homem que não confia em Jesus. No dia seguinte, diz a história que o general encontrou-se com esse pregador nas ruas. Isso em 1800 e alguma coisa. E ele disse assim: eu fiquei muito encorajado com a sua ousadia. Se eu tivesse 100 homens ousados como você, eu não só conquistava os territórios americanos, mas eu conquistava até a Inglaterra. Que coisa, não é? A ousadia de um pescador que sobe num barco e lança aquela rede. Ele não sabe quantos peixes vai pegar, mas ele lança aquela rede. E ele tem uma esperança de que quando ele lança aquela rede, algum peixe vai sair dali. Ele não se importa muito, mesmo que às vezes ele lance a rede, puxe e não venha nada. Eu fiz isso algumas vezes. Na Grande Apiaí, eu estava tentando pegar uns peixinhos com a tarrafa, não é? Jogava assim, e você não sabia jogar muito bem. E puxava e não tinha nada. Tinha que insistir. Nós precisamos ter um pouco de ousadia, não é? Neste processo nosso cristão, meus irmãos. Seja no falar a palavra de Deus, seja no sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Para nós entendermos esse contexto de Paulo, de que eu tenho esta esperança, essa esperança está dentro de mim. Para eu compreender isso, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui em Coríntios. Paulo escreveu 3 cartas com certeza, talvez 4 cartas, à cidade, à igreja que estava em Corinto, na Grécia. 3 nós temos certeza que foram escritas, porque elas são mencionadas, nós só temos 2. Há uma boa possibilidade de Paulo ter escrito uma 4ª carta, que é mencionada também, mas é um pouco em dúvida isso. Nós não temos essas 2 cartas, estão perdidas. Mas uma 2ª carta que Paulo escreveu, e esta aqui seria a 3ª carta aos Coríntios, a 2ª carta teria sido muito dura. Tão dura, que Paulo ficou ansioso para saber como seria a resposta daqueles irmãos em Corinto. Porque ele foi tão duro com eles. Por causa você vê 1 Coríntios, vê como aquela igreja era uma igreja indisciplinada, não era obediente, muito carnal, pouco espiritual. Diziam-se espirituais, mas havia muita fofoca, muito pecado, especialmente sexual. Desonra dentro das famílias, e de uma igreja que se orgulhava de ser espiritual, e Paulo diz: vocês não são espirituais, a última coisa que vocês são espirituais. O fato é que Paulo escreve uma 2ª carta muito dura para eles, e porque é tão dura, tão firme a carta, Paulo manda Tito, diz: Tito, vai lá saber o que está acontecendo com eles. E Paulo fica preocupado, ele não encontra, você percebe isso no capítulo 2, ele só vai encontrar Tito no capítulo 7. E ele diz: eu fiquei aliviado quando me encontrei com Tito e soube a notícia de vocês.
Paulo trata disso porque havia um ensinamento dentro da igreja de Corinto que bastava cumprir certas leis, um formalismo. Faça o que você quiser da sua vida, desde que você se comporte de certa maneira e desde que você saiba algumas coisas e alguns ritos, especialmente da lei de Deus. Então Paulo está escrevendo para eles agora e dizendo, não é isso. Não é assim que funciona o Evangelho. Nós acabamos de ver aqui os meninos, né, esses alunos nossos, falando a respeito dos 10 mandamentos. E é isto que o apóstolo Paulo tem em mente. A questão dos 10 mandamentos. Quanto você sabe dos 10 mandamentos, a lei de Deus, e o quanto você vive os 10 mandamentos. Quanto aquilo está dentro de você, faz parte da sua concepção de vida, dos seus valores, quanto aquilo te dá poder para viver, quanto aquilo pegou você de verdade, comanda a sua vida, muito mais do que um conhecimento que você tem da existência daquelas regras, daquelas leis. Nesse sentido, o que Paulo tem em mente, além dos 10 mandamentos, tendo os 10 mandamentos em mente, ele tem palavras como do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. Jeremias diz assim, Deus diz através de Jeremias, eu farei uma nova aliança. Os 10 mandamentos eram uma aliança que Deus tinha feito com aquele povo. O povo estava cativo no Egito, 430 anos. Deus tirou aquele povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Do outro lado, Deus disse, eu vou fazer uma aliança com vocês. E esta aliança que eu faço com vocês passa por esta lei, que é o Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É uma aliança que eu tenho que fazer com vocês. Vocês têm que viver por esta lei, por esta aliança que nós estamos fazendo agora uns com os outros. Só que eles quebraram essa lei, você sabe a história, eles não cumpriram a parte deles na lei, mas Deus diz assim, eu vou fazer agora uma nova aliança. E eu vou colocar esta lei no íntimo de vocês, e eu vou escrever esta lei no coração de vocês. É o que Deus diz. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Não apenas um povo da lei, ou um povo que cumpre certos requisitos, mas eu vou ser o Deus de vocês serão o meu povo. O profeta Ezequiel, Deus diz algo similar, ele diz assim, eu darei a vocês um coração novo, eu porei um espírito novo em vocês. Lembra que o povo no Antigo Testamento não tinha o Espírito de Deus. O povo no Antigo Testamento, ele vivia de acordo com o que ele conhecia da letra da lei, e ele tentava cumprir o que a lei dizia que ele tinha que fazer. Então Deus diz assim, eu vou agora colocar não apenas um coração em você novo, ideias novas, valores novos, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não mais um coração duro, mas um coração flexível diante de mim. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu vou levar vocês a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Olha que interessante isso. Causou-me surpresa alguns anos atrás, quando eu estudando o Antigo Testamento, você vai no hebraico, por exemplo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em inglês, ou português, ou qualquer língua que seja, você vai encontrar, não matarás. E aí, imediatamente, nós temos a ideia de um imperativo, não mate. Quando você vai, por exemplo, no original hebraico, não está no imperativo. Na realidade, o que está dizendo ali é, eu gostaria que você compreendesse que eu sou o Deus da vida e da morte, e que o direito de tirar a vida e de dar a vida cabe a mim. Por isso eu gostaria que você entendesse isso e não matasse. Esse é o conceito dos 10 mandamentos. É que você vai compreender dentro das suas entranhas o valor da vida. Muito mais do que isso, Jesus vai dizer que não é não matar, mas deixar de amar. Deixar de amar. Odiar, por exemplo, alguém é um homicídio.
Porque quando você odeia alguém, você deseja que aquela pessoa não exista. E se aquela pessoa deixa de existir, ela está morta. Então você a matou. Deus está dizendo agora que a nova aliança, eu vou conduzir vocês a compreender essas coisas. Eu vou conduzir vocês a compreenderem o bem e o mal. E vocês vão amar o bem. E vocês vão repudiar o mal. Não é mais um imperativo, não faça. É um imperativo, porque Deus não deseja que façamos. Mas eu compreendo e eu não faço. Eu amo o fato de não querer matar. Eu amo a lei de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo escreve e diz que a lei de Deus é boa. Não é ruim. O que faltava para eles era o Espírito de Deus, para que eles compreendessem que a lei era boa e que eles pudessem viver aquele desejo de Deus para eles. Eu vou fazer um novo acordo, uma nova aliança com vocês, Paulo está dizendo. E é exatamente isso, em 2 Coríntios, que Paulo agora diz. Ele está dizendo assim, olha, será que ele está falando assim, vocês estão começando a pedir carta de recomendação, porque as pessoas diziam, não queremos mais Paulo. Quem é Paulo, não é? Nós não precisamos, ele diz. Vocês mesmos são a nossa carta, ele está dizendo, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi Moisés, mas em tábuas de coração humano. Esse é o contexto. Paulo está dizendo para eles agora que eles passaram a ser uma carta, eles são o mandamento, a lei de vida de Deus para o mundo. E que vocês têm que viver aí agora, e as pessoas têm que ler vocês e compreender quem eu sou. Ele vai dizer mais adiante no capítulo 3, que quando Moisés veio com a lei lá descendo daquele monte, o rosto de Moisés estava brilhando e as pessoas viam a glória de Deus no rosto de Moisés. Paulo está dizendo, vocês agora são essa carta de Jesus Cristo escrita de Deus para o mundo. E vocês têm que manifestar a glória de Deus aonde vocês forem. Está aí agora, as pessoas vão ver a glória de Deus no seu rosto, na sua vida. Vocês são essa carta que Deus está escrevendo de amor, de graça, de perdão, de boas-vindas, de arrependimento ao mundo. Mas vocês são. Não é mais apenas um arcabouço, uma coletânea, um monte de palavras e leis escritas. Vocês são esta lei viva de Deus a partir de agora. É o que Paulo está dizendo. Paulo tem em mente a lei e ele tem em mente a promessa de que isso iria acontecer. E agora ele fala, aconteceu. Eu tenho agora essa ousadia de falar porque a promessa já aconteceu, já tenho essa esperança, ele vai dizer. Vocês sendo esta palavra, ele diz, tal é a confiança que temos diante de Deus. Temos essa confiança dentro de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa que eu fiz, porque eu sou bom, porque eu sou o melhor. Não, não. Paulo diz, nós não somos suficientes para isso, ninguém é suficiente para mudar o coração de ninguém, para a salvação. Ninguém é. Isso é um pouco de orgulho da nossa parte. Não podemos reivindicar qualquer coisa com nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja isso, a palavra é que Deus te deu poder, está dentro de você o poder, a capacitação de Deus, para que você seja o ministro de uma nova aliança. O apóstolo Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes de Deus. Eu não sou nada mais porque eu fui ordenado pastor um dia na minha história, apenas porque eu assumi um ofício pastoral. É a minha vida, é o que eu vivo, é o ofício, eu me dedico à palavra de Deus e é o que eu tento fazer. Mas a Bíblia diz que todos somos sacerdotes, e Paulo está dizendo, capacitados por Deus para sermos ministros. A capacitação, a qualificação, o currículo, o poder é de Deus para você.
Seja um ministro. O ministro é aquele que administra alguma coisa em nome de alguém. Eu vou ministrar para você, vou trazer para você paz. Vou trazer para você esperança. Eu vou trazer para você um remédio de que você está precisando. Eu vou administrar alguma coisa. Eu vou ministrar em sua vida a palavra de Deus. Ele diz que Deus nos capacitou. Isso não vem de nós. Ninguém pode fazer isso na nossa própria força. É Ele que nos dá essa força. Isso não vem da letra. Saber a letra de cor. Mas é do Espírito. A letra mata. E Paulo vai explicar por que a letra mata. Porque a lei, se você estudou direito alguma vez na vida, como a doutora Bianca aqui, mais outros caros colegas que estudaram direito, você percebe que a lei, muitas vezes, ela é indicativa daquilo que você pode fazer ou daquilo que você fez. O Código Penal Brasileiro, por exemplo, no artigo 121, ele vai dizer matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Matar alguém. Então, ele está descrevendo, caso você mate alguém, tá certo? Caso você mate alguém, você vai ter uma pena. Ele vai estar descrevendo o que é. Ele está dizendo que a letra, ela mata porque a letra revela para você que você já matou. Ele está dizendo que a letra mata porque a letra já revela para você que você já adulterou, que você já mentiu. Não cobiçarás a mulher, o marido, o bem, o carro. Ele está dizendo para você que a letra mata, porque quando você olha para a letra como quem olha para um espelho, vai ver de verdade quem é você. Você pode olhar para o Código Penal Brasileiro e dizer assim, eu nunca matei ninguém, então eu nunca vou precisar ficar preso de 6 a 20 anos. Mas você não tem como olhar para a letra da lei de Deus e falar o seguinte, isso não tem nada a ver comigo. A letra revela o nosso pecado. A letra revela a nossa morte, a nossa podridão, quem de verdade somos. Se você for muito honesto com você mesmo e ler a Bíblia com um coração sincero, você vai se ver ali nas Escrituras. E você vai perceber quão miserável nós somos. Miserável que nós somos, todos nós. Porque todos pecamos, a Bíblia diz. E já estamos destituídos da glória de Deus. O Antigo Testamento tem uma palavra hebraica interessante, ikabod. Kabod, perdão, é a palavra glória, que significa peso. Ikabod, saiu o peso. A glória, para nós, é este peso da responsabilidade, quando Deus olha para você e diz assim, muito bem. Essa é a glória. Essa é a glória que eu e você devemos buscar. É quando Jesus diz no livro de Mateus, bem-vindo, entra no reino do teu Pai. Sabe isso? Esta é a glória. Hoje não existe aprovação de Deus sobre nós. Ikabod. A glória foi retirada. Deus nunca nos aprovará, nenhum de nós. Cristo em nós, esperança da glória. Por quê? Porque se Deus olhar para você direto, não tem glória. Você está destituído, tirado, você perdeu a glória de Deus. Quando você está em Cristo, Deus olha para Cristo, para você, e Ele vê Cristo. Eu tenho agora esperança de receber a glória de Deus. Esta é a importância de Jesus Cristo na nossa vida. Não tem como termos esta fama diante de Deus, de perfeitos, de salvos, de justos, de justificados, de santos, de santificados, sem Jesus Cristo. Sempre que Ele olhar para você, não tem glória. Deus nunca vai louvar você, dizer, muito bem, servo bom e fiel. Deus nunca vai dizer para você, muito bem, minha filha, que bom que você fez isso. Nunca, porque nada aquilo que fazemos, de bom ou de ruim, vai interferir nesse processo. Estamos mortos, estamos sem a glória de Deus. Deus nunca vai louvar você. Ele vai louvar Jesus Cristo, quem diz o salmista, que ele cobiçou a beleza de Jesus. Ele olhou no meio de toda a humanidade e viu um que ele desejou a sua beleza, que era o servo, Jesus Cristo.
Quando ele enxerga Jesus em você, então Deus diz: agora sim, muito bem, servo bom e fiel, entra para a alegria do reino, que é meu e seu, pode entrar agora. Mas ele precisa dessa relação com Jesus Cristo, é o que ele está dizendo. Então, esta, na realidade, é o que precisa acontecer conosco, precisamos compreender isso. E que Paulo está dizendo para eles que a partir de agora, por causa do Espírito de Deus dentro de nós, nós temos que andar por aí, somos esta carta de Deus ao mundo. E temos que deixar que o mundo leia, você não pode pôr essa carta no bolso, com vergonha, com medo, com timidez, e não permitir que as pessoas leiam a carta de Deus para eles. Tem este homem no leste dos Estados Unidos, me perdoe, esqueci o nome da cidade, me ocorreu agora, que ele todos os dias, por um certo período da vida dele, ele pegava o ônibus no final do dia do trabalho, em que os ônibus eram cheios, das pessoas saindo do trabalho, ele entrava no ônibus e dizia para cada um que estava no ônibus assim, ele ia, pegava um, já idoso, pegava um ônibus, mudava de outro ônibus, mudava de outro ônibus, e ele dizia o seguinte: olha, eu era cego, e eu fui no médico fulano de tal em Nova York, ele fez uma cirurgia nos meus olhos e me curou, hoje eu consigo ver. Se você souber alguém que é cego, manda procurar o médico. E ele ia para outro, ia para outro, ia para outro. Porque ele estava maravilhado com o fato de que ele era cego, e que um médico tinha feito alguma cirurgia que agora ele podia ver. Então ele saía dizendo para todo mundo isso, com grande ousadia. E quando alguém olhava para este homem, já pela 20ª vez que ele entrava no mesmo, já vem ele falar do médico de novo. O que é a primeira coisa que as pessoas pensavam? No médico. Quem é esse médico? Isso é uma história real, em Nova York. Às vezes nós guardamos a carta de Deus no bolso, não deixamos que ninguém leia. Que ninguém leia. Por isso, meus irmãos, é que nós temos que pensar seriamente a respeito desta aliança que temos com Deus, se ela faz parte de nós. Paulo, aqui no capítulo 3, ele faz uma comparação que nós podemos fazer brevemente aqui. Ela é muito maior que isso, porque ele vai dizer que a carta que Deus escreveu agora não foi com tinta, mas foi com sangue. Não foi na pedra, mas foi no seu coração. Ele vai dizer essas coisas, que agora não é morte, é vida. Então ele faz algumas, em geral eu fiz uma subdivisão de 3 aqui. Ele fala assim, uma comparação da antiga aliança e da nova aliança. A antiga aliança era morte, a nova aliança é vida. Ele diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado em pedras, tal. E ele diz, será que o ministério do Espírito ainda não será muito mais glorioso? Ele diz, ele faz uma comparação. Lembre-se, ele não está dizendo que essa letra aqui, que ela é ruim. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo apenas que ela mostrava a sua realidade sem Deus. E que agora nós temos que anunciar ao mundo que esta realidade continua sendo a realidade de todo aquele que não tem Jesus. Mas que você não precisa mais continuar naquela realidade da morte. Que você pode vir para a vida. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, por que condenação? Não matarás. Todo aquele que matar será morto. E que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Condenação, ele está dizendo, você está separado de Deus, não tem glória. Então ele está dizendo, se havia um ministério da condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Por que justiça? Você estava morto. Agora Deus, que podia condenar você, condenou Jesus em seu lugar na cruz. E agora que Jesus está condenado e morreu na cruz por você, você está livre, você está agora justificado, porque Deus justificou você através de Jesus. Ele está dizendo, se aquele ministério era glorioso, tão glorioso, que o rosto de Moisés estava brilhando, tanto mais glorioso será o ministério desta nova aliança, porque a gente não vai falar para as pessoas, vocês estão mortas, mortas, mortas. A gente vai falar, você vai continuar morta, se você não vier para Jesus, mas você não precisa ficar morto. Você pode vir para Jesus. O outro ministério era temporário, este é permanente. Ele diz, aquilo que era glorioso, não tem glória mais. Já não vale, perdeu a glória, ele está dizendo.
não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que excede. E se o que está desvanecendo, acabando, teve glória, quanto maior glória será este ministério que é permanente. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: você percebeu aonde você está hoje? Já caiu a ficha, você já entendeu, você já compreendeu a grandeza da glória, que ele diz que, versículo 10, sobre excelente glória, versículo 10, capítulo 3. Você já compreendeu essa glória magnífica que Deus depositou em você por causa de Jesus, através do Espírito Santo? Se você tivesse compreendido o tamanho desta glória, incomparável, você teria muito mais esperança dentro de você para muita coisa na sua vida, é o que ele está dizendo. Muito mais esperança. Aliás, alguns comentaristas dizem que este trecho do versículo 1 até o versículo 11 de Coríntios 3 é um resumo do livro de Hebreus. E eu fiz aqui para vocês, por exemplo, essa ideia de comparação que o livro de Hebreus faz. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, diz que Jesus é fiador, ele pagou, ele possibilitou uma aliança com Deus muito melhor do que esta aliança, que apenas dizia, você está morto. Agora Jesus está dizendo, você está morto, mas não precisa continuar morto, venha para a vida. É uma nova aliança, o meu Espírito está dentro de você. Então o livro de Hebreus, em vários lugares, faz uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, a antiga lei, a nova lei, a antiga aliança, a nova aliança. Ele fala que a nova aliança em Jesus, ela nos dá uma melhor esperança, ela nos dá uma melhor promessa. O sacrifício que toda hora você tinha que fazer, agora não precisa mais. Jesus é feito o sacrifício, Ele é o sacrifício. É uma melhor possessão, a sua posse, a sua herança é muito maior. Ele fala que é a melhor cidade onde vamos morar um dia. Ele diz que é a melhor ressurreição, o dia que abrimos nossos olhos e vimos a face do nosso Salvador. É uma melhor provisão de tudo que Deus vai prover para nós aqui eternamente. Então, Paulo está construindo esta ideia com os irmãos de Corinto, de que ele tinha muita razão para ter muita esperança. Porque a promessa do Antigo Testamento, de muita glória para o seu povo, estava cumprida em Jesus Cristo. E porque agora nós tínhamos o Espírito de Deus dentro de nós, nós podíamos ter esperança. E é exatamente isso que ele diz. Portanto, visto que temos tal esperança. Essa palavra tal aparece algumas vezes na Bíblia, né? Uma delas em João 3,16, quando ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou pouco, amou muito. Que Deus amou bastante, amou sobremaneira o mundo. E ele diz aqui, nós temos tal esperança. Essa esperança grande hoje que eu e você podemos ter. E talvez eu pergunte para vocês, você tem esperança? Você tem a esperança de uma segurança absoluta, que as promessas serão cumpridas. Você tem uma esperança de certeza do futuro, amanhã e o futuro daqui 1000 anos, na eternidade. Você tem esperança a respeito do perdão de todos os seus pecados, que você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Você tem esperança de uma vida abundante aqui e na vida eterna para sempre. Você tem essa esperança. Paulo diz, eu tenho essa esperança. Aliás, tem uma história que dizem, naturalmente uma lenda de Zeus, o deus grego, não é? Você sabe que é só uma lenda, Zeus não existe. Todo mundo sabe, né? Mas Zeus, um dia, ele quis abençoar a terra, é uma lenda grega, né? Ele quis abençoar a terra, e ele fez o seguinte, ele mandou que os seus, sei lá quem lá, que tem lá onde ele morava, né? Que pegasse vários presentes lá no Olimpo, e ele queria derramar esses presentes sobre a terra. E eles colocaram várias coisas numa caixa, para trazer para Zeus ver o que tinha. E colocaram lá coisas preciosas, várias coisas preciosas. O problema é que quando o rapaz estava trazendo, ele tropeçou e tudo caiu. E as coisas, não sei como, fugiram. Coisa de mitologia, né? Essas coisas deviam ter uma perninha assim que saía correndo. E fugiram. E a única que ele conseguiu pegar foi a esperança.
E ele veio, segurou a esperança, pôs na caixa, fechou e trouxe para os Zeus. E seus Zeus, Senhor me perdoe, porque a caixa caiu, fugiu tudo. E a única coisa que sobrou foi esperança. E os Zeus diz o quê? É suficiente. A única coisa que o povo realmente precisa é ter esperança. O resto se resolve. Essa é a questão da esperança. Paulo tinha uma tal esperança, meus irmãos. O povo cristão tem que ter esperança. O povo cristão é um povo esperançoso. O povo da cruz. O povo do túmulo vazio. O povo que olha para os céus esperando que eles sejam abertos. O povo que espera ouvir o som de uma trombeta tocando um dia. E Jesus descendo nas nuvens. Rodeado dos seus miríades e miríades e miríades incontáveis de anjos, trazendo consigo todos aqueles que morreram antes de nós, crentes em Jesus Cristo, todos, a Bíblia diz que todo olho verá, e a Bíblia diz que nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, arrancados da terra, e nos reuniremos com Jesus nas nuvens, e habitaremos com eles para sempre. Meus irmãos, você tem essa esperança de que um dia os seus olhos, que me veem hoje, um dia contemplarão a face do nosso glorioso Jesus, o Cordeiro e o Leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas vive eternamente. Você tem essa esperança. Você que fica encantado quando compra um carro novo, uma casa nova, um celular novo e acha lindo tudo novo. Você que às vezes faz um passeio para as montanhas rochosas, ou vai para a África, para algum lugar distante e vê uma maravilha e diz que coisa maravilhosa isso aqui. Você imagina o que é que ainda está por vir um dia. O apóstolo Paulo diz que não pode ser comparado, nem mesmo a dor, a mais forte dor que temos, não pode ser comparada com a glória que um dia será revelada para nós. Imagine, aliás, não consigo imaginar, meus irmãos, o dia que os nossos olhos se abrirem, que eu e você estivermos lá, e não precisaremos mais de fé, porque os nossos olhos verão o Salvador. Veremos os santos anjos do Senhor, e todos os mistérios da história e da terra serão desvendados diante de nós. Nunca mais haverá enfermidade, a Bíblia diz. Aqueles que comerem da árvore da vida nunca mais morrerão, a Bíblia diz. Não haverá mais doença, nem lágrimas, nem pranto, nem morte, todas essas coisas não mais existirão. E Ele tabernaculará, morará, viveremos com Jesus. Você tem essa esperança? Porque se você tem essa esperança da eternidade, você tem esperança de amanhã, segunda-feira, seja lá o que está no seu coração. Mas nós somos um povo de esperança, nós não andamos por aí cabisbaixo, desesperançosos. Temos esperança de uma cura no nosso casamento, temos esperança de salvação dos nossos queridos. Outro dia eu estava orando, quando aqui o pastor Alexandre pediu, vamos orar durante o louvor. Eu abracei um irmão e disse, meu irmão, o que você quer que eu ore por você? Pela salvação do meu pai. Temos esperança de salvação, não cabe a mim salvar ninguém. Esperança de um trabalho que você precisa amanhã. A esperança de uma amizade restaurada. A esperança de ver alguém que a saudade aperta no peito. Essas esperanças menores, elas são filhas da grande esperança. Que a glória de Deus que um dia será revelada em nós. Você tem essa esperança? Paulo tinha essa esperança. De tal maneira que, por causa dessa esperança, ele diz aqui no capítulo 3, o Espírito é quem converte os corações e traz vida, justiça e glória permanente. É o Espírito quem vai fazer isso. Eu tenho essa esperança que o Espírito, quando eu abro a minha boca, Ele vai levar a palavra de Deus, e que a palavra de Deus que sai da minha boca, ela não voltará para Deus vazia, sem antes produzir o fruto que ela precisa e deve, e certamente
produzirá. Isaías diz isso, não é? O livro profeta Isaías. Que a minha palavra jamais voltará para mim vazia, jamais. Ela sempre produz o fruto que Deus deseja, sempre. Portanto, tendo tal esperança, com essa esperança tão gloriosa. Eu estive na Guiné-Bissau, você vê essa foto, é uma foto que eu tirei agora no mês de março. Eu estava lá nessa tribo longe, não me recordo o nome da tribo, era uma tribo diferente, eu nunca tinha ido nesta vila especialmente. E me doeu muito quando eu cheguei e vi esses garotos de 8, 9, 10, 11 anos, todos, fazendo tijolos de barro. Todos eles, uma terra muito vermelha, vermelha, como sangue. E eles estavam fazendo aqueles tijolos grandes assim, não é? E eu disse, por que você está fazendo os tijolos? Porque nós vamos construir uma escola e uma igreja. Eu disse, por que você está construindo uma escola e uma igreja? A resposta dele, porque eu tenho esperança de que uma coisa melhor vai acontecer. E porque eu tenho esperança, eu ponho a mão na massa. Eu faço, eu vou atrás. Eu amasso o barro. Não sei se eu vou comer hoje. O que esse garotinho comeu naquele dia de café da manhã? Meus irmãos, só estando lá para ver. Mas a esperança me dá a ousadia de fazer. Mas eu tenho que ter esperança. Pessoas sem ousadia são pessoas que não têm muita esperança mais. Beleza, temos um ministério excelente, não é? Por isso nós mostramos muita ousadia. É isso mesmo? Onde eu estou aqui? Ousadia. Eu já não estou conseguindo ler nem lá e nem aqui mais. Ousadia. Daqui a pouco eu vou ter que pregar. Oh, Deus amado. Um dia foi um irmão muito querido pregar na minha igreja no Brasil. E eu fui à frente e apresentei esse meu irmão, muito, muito amado, né? Muito amado. Mas muito querido, mas eu não sabia um detalhe da vida dele, né? Eu apresentei, falei, esse aqui é um professor, uma pessoa que eu admiro muito, tal. E eu queria, ele vai pregar hoje. Oramos, eu orei por ele, ele foi orar. Isso não tem nada a ver com a pregação. E aí, quando eu fui sair, ele me segurou pelo braço. Me segurou pelo braço e falou, o que foi? Você precisa ler para mim o texto. Eu falei, eu leio para você o texto? Eu não enxergo. Eu falei, tá bom. Então, eu li o texto e me sentei, então ele pregou. Estou parecendo ele agora, que eu não consigo ler mais. Eu acho que eu perdi aqui. Achei. Warren Wiersbe é um estudioso da Bíblia, né? Uma pessoa tão... Eu gosto demais dele, né? Ele diz que nós temos essa ousadia por causa do ministério sobre excelente. É muito excelente o ministério que nós temos. E ele diz assim, você pode ser corajoso ao falar. Você é livre para falar. Fale com confiança, sem medo. O cristão pode chegar-se com confiança, liberdade e transparência ao trono da graça. Temos essa confiança por causa do sangue de Jesus. Não devemos perder a confiança, não importa qual seja a circunstância. Não devemos ter confiança em nós mesmos, pois somos inclinados a falhar. Nossa confiança está em Jesus Cristo, que nunca falha. E é o que Paulo diz no versículo 4 do capítulo 3. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Meus irmãos, é na força de Jesus que nós fazemos o ministério. Por isso temos que fazer, não é na nossa força. Nem os resultados são nossos. É na graça de Deus. É a força que Deus dá, é que nós fazemos o que tem que ser feito. Muito bem. Por isso nós mostramos ousadia. O problema da ousadia, meus irmãos, é que ela imediatamente traz à minha mente, pelo menos, o oposto de ousadia, medo. Uma pessoa que não é ousada, pode ser que ela seja uma pessoa que tenha medo, não é verdade? Por exemplo, o apóstolo Paulo, para lidar com medo, ele menciona em Filipenses 2, Epafrodito. Aliás, nós temos, ouvi falar, 11, 12, 20 irmãs grávidas na igreja. Graças a Deus, aleluia, estamos crescendo, né? Graças a Deus, não são 20 não, umas 10 são.
E aí está um nome lindo para vocês pensarem, Epafrodito. Não é lindo? Lindo nome, pensa disso. Lindinho, né? Olha como esse nome vai ficar lindo agora. Olha como esse nome vai ficar lindo. Epafrodito era um amigo e companheiro de Paulo, que ia em todos os lugares com Paulo, quando ele pregava o Evangelho. E quando ele enviou Epafrodito para a igreja, Paulo estava preso, e mandou Epafrodito para Filipos, na Grécia. Ele escreveu a carta aos Filipenses. E Paulo diz assim para a igreja em Filipos: recebam bem, peço que vocês o recebam no Senhor, recebam Epafrodito no Senhor com grande alegria, honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor da causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vocês estavam pobres, não podiam me dar ajuda. Ele, para me fazer tudo isso, ele se arriscou a própria vida. Amem homens assim, corajosos. Não sabemos o que Epafrodito enfrentou ousadamente por causa do Evangelho. Paulo mesmo diz, apesar de ter sido maltratado, insultado em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Tem uma cena interessante no filme do Super-Homem, na televisão, um filme antigo, é um filme ainda preto e branco, antigo, preto e branco. E aí é o seguinte, ele está lá naquela posição famosa dele, não é? Assim, com a mão assim, e vem um cidadão lá e começa a dar tiro no Super-Homem, pá, 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 e vai dando tiro, né? E tiro, e ele fica assim com aquele peito daquele tamanho, né? E as balas vão batendo e saindo, e ele nem pisca. Aí chega um certo momento que o cara já acabou a bala, porque uma hora acaba, né? Mesmo em filme, tem uma hora que acaba. Ele atira, acaba, e quando acaba ele não sabe o que ele fazer, ele pega o revólver e joga no Super-Homem. E é interessante que a hora que ele joga o revólver, o Super-Homem faz assim. Isso não é um pouco nós, meus irmãos? Nós já vencemos a morte. Deus já nos deu tanta coisa. As balas vieram todas no seu peito, uma por uma. E todas o Senhor te salvou. Aí quando vem um revólver vazio, a gente tem medo. Por que medo, meus irmãos? Nós temos um ministério sobreexcelente, que a graça de Deus está sobre nós. Não medo. Ousadia, Paulo diz. A outra coisa que tem a ver com medo é a palavra vergonha ou timidez. A gente às vezes tem vergonha de falar de Jesus. Paulo diz em Romanos, eu não tenho vergonha do Evangelho. É o poder de Deus que salva. Como que eu vou ter vergonha do poder de Deus que salva, da cruz que me salvou? Não me envergonho. Paulo diz, em Filipenses 1, ele diz assim, em nada eu serei envergonhado, pelo contrário, com toda determinação de sempre, ousadia. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, ele diz. Paulo fala para Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Deus deu um dom dentro de você. Mantenha isso vivo lá, não deixa morrer. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de poder, mas deu de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Como aquela garotinha que tinha vergonha da mãe, porque a mãe tinha um braço feio, carcomido, moído, queimado. E ela sempre pedia que a mãe tivesse um pano enrolado quando as amiguinhas chegavam em casa. O braço dela era feio. Ela tinha muita vergonha. Conforme ela foi crescendo, um dia a mamãe chamou a filhinha. Filhinha, eu sei que você tem vergonha do meu braço, que é muito feio. E eu respeito a sua vergonha. Mas sabe por que meu braço é muito feio? Porque quando a gente morava na casa tal, a casa pegou fogo. Eu estava no quintal cuidando da roupa. E aquela viga enorme com fogo caiu em cima do seu berço. Você era pequenininha, dormindo, e aquela viga pegando fogo começou a comer o berço e estava chegando para te matar. Eu não tive escolha. Eu levantei aquela viga com o meu braço.
e eu peguei você com o outro. E quando eu joguei a viga, parte do meu braço saiu junto com o fogo. A partir daquele dia, aquela garotinha beijava aquele braço feio e dizia: esse é o braço mais lindo do mundo. Como eu vou me envergonhar do braço que me salvou? Como eu vou me envergonhar do braço que me salvou? Do braço estendido na cruz, generosamente dizendo: eu te amo. Você não percebe a morte que você está, você não percebe o abismo, a solidão, a depressão espiritual eterna em que você vive, esse saco sem fundo que você é. Insatisfação é o seu nome, inconsolável é o seu nome. E eu estou aqui para te dar vida abundante. E nós temos vergonha desse Jesus. Pastor Ari Veloso, já falecido, pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Um dia ele estava pegando o avião em São Paulo. E ele viu que esses homens, que nem o Daniel Portela, assim, de 1,90 m, 2 metros, 1,20 m, vários estavam sentados. E o Ari andava sempre com o bolso cheio de folhetos. E ele foi de banco em banco entregando folheto para as pessoas do avião, o avião ainda parado. E nisso um desses homens, que era jogador da seleção brasileira de vôlei, ele diz assim: você é um daqueles crentes, que fica entregando folheto. Aí todo mundo, sabe como? Você sabe isso? Essa vergonha, e agora? Me pegaram, o cara é famoso, e eu aqui entregando folheto, o avião inteiro olhando para mim. O que o Ari fez? Eu sou mesmo! Eu sou um desses caras que fala de Jesus, eu amo Jesus. Você não ama Jesus? Não acredito, você não ama Jesus. Pronto, aquele cara de 2 metros, queria ter 20 centímetros. Nosso ministério é sobreexcelente, meus irmãos. Não sei se você já enxergou isso. Muita ousadia. Outro problema da ousadia, o oposto, é o medo de não agradar. Na realidade é orgulho, não é? Orgulho. Paulo diz: olha, os judeus ficam pedindo sinais, milagres. Os gregos ficam procurando sabedoria. Quando eu vou no lugar, Paulo faz milagre. Paulo fala umas palavras assim maravilhosas. As pessoas ficam escolhendo, né? O que o pastor vai pregar hoje? O cardápio do dia. Pastor, fale certas coisas. Não fale certas coisas. Eu sei de uma igreja que literalmente aconteceu isso, que o pastor foi procurado pelo corpo de líderes da igreja, de pastor, olha, aqui está, bem-vindo, é bom ser pastor na igreja, mas esses assuntos você não toque. Paulo diz: nós, porém, eles querem isso, eles querem ouvir isso, eles querem ouvir isso. Ele diz para Timóteo que as pessoas têm coceira no ouvido, só querem ouvir certas coisas. Paulo diz para Timóteo isso. Ele diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. É a cruz de Jesus, que é o meu evangelho. Em Gálatas ele diz: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu não tenho vergonha dessas coisas, eu não tenho medo de perder a amizade. Muito pelo contrário, ele vai falar em Gálatas também a mesma coisa. Eu estou te falando a verdade porque eu te amo. Se alguém vem nas suas costas e bate nas suas costas, bonzinho, que bonitinho, talvez não te ame. Talvez apenas bata e agrade você. Eu te amo, por isso eu falo a verdade para você. Corrija a sua vida, pare o seu pecado, venha para Jesus, submeta-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como seu Salvador, submeta ao batismo como mandamento de Jesus. Faça parte verdadeira do corpo de Jesus, que é a igreja. Às vezes a gente tem esse medo, né? Eu me lembro, a igreja estava começando aqui, em 2007, obrigado. A igreja estava começando, e teve uma festa junina aqui na cidade, que a Associação Brasileira tinha feito, e eu tive uma ideia, falei, vou lá na festa junina, convidar a turma para a igreja. A igreja tinha 10 pessoas, 15 pessoas. Então eu fui lá na festa junina. E foi lá, inclusive, que eu conheci o Abel, que estava lá, a gente não se conhecia, o pai do Tiago. E aí tivemos essa amizade gostosa, veio para a igreja e tudo, né? Não sabia, a igreja tinha um mês de vida. Então eu fui lá, e eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu cheguei perto de uma mulher e dei um cartãozinho da nossa igreja para ela.
Falei, tudo bem, tal, que começamos a conversar, batemos um papo, aquela coisa toda. E eu finalmente falei assim, olha, nós estamos começando uma igreja, se um dia você quiser a igreja, eu dei o cartão para ela. Ela me empurrou com tanta força, fisicamente. Me empurrou que eu fui para trás. E ela disse, não me fale destas coisas. E saiu. Na hora eu quis ficar um pouco assim, tipo, puxa, que isso? Naquele momento, o Espírito de Deus disse para mim, mas é para você que ela disse não? Foi você mesmo que ela empurrou? Sabe, meus irmãos, todos os sims e nãos que recebemos são para o Senhor. Porque nós somos dele. Estamos crucificados com ele na cruz. Que orgulho temos esse de falar para alguém e recebermos um não. Aliás, o não nós já temos. Tente, jogue a rede, seja ousado. Quem sabe Deus lhe dará um sim grande, gostoso. Poxa, Jossa, graças a Deus. Aliás, muito obrigado. De me lembrar, tem água aqui, eu que me esqueço. Muito obrigado. Então, meus irmãos, nós temos essa ousadia. Estou quase acabando. Já que temos tão grande esperança, não temos medo do que o homem pode nos fazer, também não nos envergonhamos do Evangelho, nem diluímos a palavra de Deus. Compartilhamos a graça e confiamos os resultados ao Senhor. Paulo está dizendo no capítulo 2, logo um pouquinho antes de lermos esse texto, no capítulo 2 ele diz assim, sabe, por onde eu vou é o perfume de Cristo que vai junto comigo. Esta é a glória. No capítulo 4, ele vai dizer que agora a glória de Deus que brilhou em Moisés, lá no Êxodo, ela brilha agora no rosto de Jesus e na igreja. Nós temos que sair e brilhar. É isso que nós precisamos, meus irmãos. De verdade, ter ousadia de fazer e de repente você olhar para trás e perceber que Deus está providenciando os resultados. E que a salvação, a cura, a esperança está nascendo no coração de tantas outras pessoas. Eu termino lembrando os irmãos que a esperança é uma pessoa. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Cristo Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Para Tito, Paulo escreve no capítulo 2, aguardamos a bendita esperança. E qual é esta bendita esperança que nós aguardamos? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a esperança que temos, é Ele. E você precisa entender isso. Que se a não ser que você tenha um relacionamento pessoal, verdadeiro, genuíno com esta pessoa chamada Jesus Cristo, nunca haverá esperança de verdade dentro de você. E se não há esperança, não haverá ousadia. Porque temos tal esperança, somos ousados. Nessa minha última viagem à Guiné-Bissau, eu vi uma experiência impressionante. Existe uma tribo um pouco remota perto das ilhas. E lá, essas tribos, elas têm um certo costume, que é colocar na cintura dos garotinhos, das crianças de mais ou menos 10 anos de idade, elas amarram um cinto de corda, um barbante, amarram e fazem um trabalho espiritual com aquele cinto, aquele barbante, amarram, fazem um trabalho, chamam, convocam os espíritos, fazem sacrifício com animais, com sangue, e eles dedicam aquele barbante aos espíritos e depois amarram este barbante na cintura das crianças. Aquilo chama guarda. Guarda de um guarda, um policial, um officer, certo? Ele é chamado guarda, é o nome que eles dão. Porque ele vai proteger aquela criança de espíritos malignos. É isso que eles fazem. Então, tem esse garoto que ele recebeu e ele quebrou o cinto e jogou fora. E as pessoas mais velhas, os adultos, viram aquilo e, claro, ficaram preocupadas.
porque agora o nosso filho está desprotegido. Então foram atrás dele, seguraram ele, não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele disse, vai querer, eles seguraram ele à força, colocaram o cinto, ele fugiu, arrancou o cinto, foi pego de novo, apanhou dos mais velhos, foi colocado o cinto, ele arrancou o cinto, você tem que colocar o cinto. Ele disse, eu não preciso do cinto, porque eu já tenho Jesus que me guarda. Ah, essa ousadia, meus irmãos, de um garoto de 10 anos, disposto a enfrentar líderes antigos, anciãos de uma comunidade africana, disposto a apanhar de vara, de ser colocado de lado, a ousadia de abrir a boca na sua própria língua, no seu idioma, e dizer, eu não preciso dessas coisas, eu tenho Cristo que me guarda. Meus irmãos, nós temos muito mais para anunciar, meus irmãos. É uma glória que excede e não podemos nos calar. E eu oro a Deus que a esperança transborde no nosso meio. E quanto mais esperançoso você for, tanto mais ousado você vai ser para anunciar as boas novas de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo? Nós vamos orar, Deus. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por este dia. Que dia lindo que o Senhor nos deu, Pai. E essa oportunidade que temos de estar aqui juntos, o teu povo reunido mais uma vez. Louvando, cantando, se conhecendo, um amando o outro, encorajando o outro e ouvindo a tua voz. Pai, nós nos consagramos a ti. Aliás, abrimos o nosso coração ao Senhor agora, Pai. Pedimos que a tua lei, pelo teu Espírito, seja escrita no nosso coração agora, fique dentro de nós, guardada dentro de nós. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora foi escrito dentro de mim, porque o sangue de Jesus lavou o meu coração e o Espírito do Senhor habita dentro de mim. Pai de amor, que mais posso querer eu ter? A tua palavra, o teu Filho, o teu Espírito. E agora a tua glória está prometida a todo aquele que crê. A Bíblia diz que Ele já nos fez assentar na glória ao lado de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço que essa esperança seja revelada a cada um. E essa esperança, ela seja aquilo que administra a nossa paz, dia a dia, seja qual for a circunstância que vivemos. E essa esperança nos dê grande ousadia para anunciarmos a salvação do Senhor. Aquele que nos amou e que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Vai nos guiando, Senhor Deus, até aquele dia. Que o Senhor vá sobre nós, como aquele que guarda, que é o Deus das nossas vidas soberano. Vá ao nosso lado, Senhor Deus, como nosso amigo, nós te pedimos, a nossa companhia. Nunca dormimos sozinhos mais. Vá, Senhor Deus, por detrás de nós, como aquele que nos protege de tantos males, do homem mau e do espírito mau. Vá por debaixo de nós, Senhor Deus, como a rocha firme sobre a qual construímos a nossa vida. Aliás, a vida ousada, cheia de esperança, que anuncia a tua salvação. Que o Senhor vá dentro de nós, a própria esperança, viva. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Que tal você dar um abraço gostoso agora em alguém, falar que Deus renove a esperança no seu coração. E depois vamos descer para uma cantina gostosa, lá embaixo todos nós.